Rapaziada, e qual que vai ser o futuro do brasileiro Endrick lá no Real Madrid? Pô, a gente sabe que o moleque não vem recebendo muitas oportunidades, não vem jogando e hoje, rapaziada, a 30 Esportes postou aqui, né, fez uma live do programa da MFM, né, cara, onde tem vários jornalistas, enfim, a Clara Albuquerque, a Tati Mantovani, o Marcelo Beckler, enfim, o Fred Caldeira e muito mais. E eles comentaram um pouco sobre essa situação do Endrick, mano, pra gente entender, cara, se o Endrick vai ser vendido ou vai ficar no Real Madrid, se vai ficar comendo banco ou não, a gente vai saber tudo isso agora, tá bom? Porque, pô, a gente sabe que o Endrick de fato mal joga no Real Madrid, é muito triste isso, mas enfim, né, rapaziada? Isso, vou entrar nesse assunto, porque ele foi titular, ele vai ser titular, ele está sendo titular. Qual que é a situação? Eu confesso que eu não estava vendo. Ele foi titular no jogo da Copa do Rei da Espanha, que era o que a gente imaginava, né? Geralmente o Ancelotti faz, todos os jogadores, os técnicos do Real Madrid fazem muito rodízio nas fases iniciais da Copa do Rei. Aí ele foi jogou, assim, né? Na segunda-feira o Real Madrid goleou a Deportiva Mineira, um time de divisões inferiores, e o Endrick foi titular nesse jogo, assim como os jogadores que estavam tendo menos minutos, como o Arda Güler, por exemplo, que é outro jogador que a torcida pede mais minutos. O Arda Güler marcou 2 gols nessa partida e o Endrick saiu de campo sem marcar gols. Triste, hein? Triste. Mas ele fez um bom jogo. Inclusive, ele teve 5 finalizações no gol, se eu não me engano, mas o Real Madrid contou. Esse jogo podia ter sido uma goleada do Real Madrid, não fosse o goleiro Deportiva Mineira, que fez a melhor atuação da vida dele, fazendo 18 defesas no jogo e parando o Real Madrid. O Endrick, como eu disse, foi o segundo jogo dele como titular com o Real. Acho que o João tem os números aí. Mano, desse início muito de trajetória tempo, do segundo Endrick. jogo só. O primeiro que ele esteve em campo durante 90 minutos, até então ele não tinha jogado 90 minutos, e aí estão os números do Endrick na temporada com o Real. São 16 jogos, 2 gols, nenhuma assistência, ele tem apenas um pênalti sofrido. 250 minutos e 2 titularidades, sendo que a segunda foi essa última agora no jogo da Copa do Rei da Espanha. É um início que, se a gente for olhar o número de jogos em comparação com o Vinícius e o Rodrigo no início de trajetória deles com o Real, o Endrick, se eu não me engano, até fez mais jogos. O problema é a minutagem, que são apenas 250 minutos em campo. De todos os jogadores do elenco principal do Real Madrid, só o Vallejo, que não conta pro Ancelotti, jogou menos do que o Endrick. E aí é que tá o ponto, né, Claninha? Que ele tem tido muito poucas oportunidades no time titular e na questão de minutagens, principalmente depois do início, porque ele teve um início muito bom, o Ancelotti contava muito com ele marcou esses 2 gols. Na estreia dele na La Liga e na estreia dele na Champions, e depois ele foi perdendo. Ele começou bem, né, rapaziada? Começou bem. Pouca oportunidade e muita cobrança, né? Apesar do pouco tempo. Acho que, certo, por um lado, é natural que a gente tenha expectativas e etc., mas existe uma cobrança, uma pressão, muitas vezes exagerada, né? Então, eu acho que existe uma distância entre a expectativa e a realidade. O Fred Caldeira é bom, tá escrito aqui embaixo, na nossa barra de rolagem, porque o Endrick, ele chega no Real Madrid com uma expectativa, acho que muito brasileira, talvez, de que ele fosse chegar e ter um espaço não similar ao do Palmeiras, mas que ele tivesse uma ascensão imediata e ininterrupta num time que estava com com o melhor elenco em termos de atuação da temporada passada e com a chegada do Mbappé. Então era natural, quem lesse a situação com um pouco mais de cuidado como a gente aqui, que ele tivesse muito menos oportunidade do que a expectativa. Eu não sei como que bateu na imprensa local, Tati, mas eu vi algumas críticas à atuação do Endrick que me parecem um pouco exageradas em relação, mais uma vez, à expectativa, de talvez achar que o Endrick, a cada minuto que ele tiver em campo, ele vai fazer o que ele fez em alguns jogos no começo da temporada, que é fazer um gol, etc. e tal. Acho que mais do que gols, ele tem que ter minutagem e ganhar confiança. Porém, se o cara não joga, como é que ele vai fazer gol? Começo a ter uma sensação que pode estar errada, de que ele está tendo menos chances do que, entre aspas, poderia/deveria. Concordo. Então, acho que tem um meio termo, assim. Quem esperava muita chance, eu acho que estava viajando, mas acho que ele está até com menos minutagem do que eu acho que ele poderia ter, ainda mais contando com as lesões que teve no setor ofensivo no fim do ano passado, principalmente o Real Madrid. Então, eu acho que está nesse balanço entre expectativa e realidade, eu colocaria o Endrick um pouco abaixo do que eu esperava. Acho que essa realidade está um pouco até mais abaixo do que
algo um pouco mais sóbrio que eu esperava. Cravou Fred Caldeira, mano. É só pra trazer o que o Fred perguntava em relação às críticas, né? Eu acho que não é nem tanto questão de crítica, mas é de que realmente a expectativa ela era elevadíssima, né? A gente tem mais de 50 mil pessoas na apresentação de um garoto de 18 anos que chega para começar uma trajetória no futebol completamente diferente, enfim, com todo esse processo de adaptação necessário que se precisa de jogadores jovens que chegam principalmente da América do Sul ou de outros continentes para o futebol europeu, né? Então a expectativa realmente ela é muito acima. Eu escutei alguns 50 mil na apresentação, bizarro. Sobre principalmente esse último jogo do Endrick, e muitos elogiando o fato dele ter tentado bastante, né? Agora, a questão da minutagem, realmente, Fred, eu acho que assim, por ele ser o único 9 mais puro do elenco, digamos assim, se esperava que o Ancelotti desse oportunidade para eles nos jogos que precisasse de uma referência na área. Isso não está acontecendo. E depois que eu acho que o Endrick, ele cai num contexto muito complicado, no qual o Real Madrid não atravessa uma boa fase no início da temporada e o Ancelotti tem que ficar apagando fogo jogo atrás de jogo, porque vai perdendo, ou empatando, ou tropeçando. E depois que ele tem que encontrar uma solução para encaixar 4 jogadores que, em teoria, tem que jogar, né? A gente tem Rodrigo, Mbappé, Bellingham e Vinícius, que são, digamos, os jogadores que atuam no sistema ofensivo do Real. Tem que jogar, que até agora a gente tá dizendo que a gente tá começando a ver eles conseguirem encontrar o norte de jogar juntos, mas até então eles não estavam conseguindo. Mas eu acho que sim, que faltaram oportunidades e eu realmente acho que elas vão vir. Eu só não sei quando. Pô, sabe demais a Tati, mano. E são nos jogos de Copa do Rei. Eu não acho que elas vão vir em outra coisa. Ou em algum duelo muito fácil dentro de La Liga. Porque o problema o Ancelotti deu poucas oportunidades e eu tô vendo um Endrick muito ansioso agora, né? Porque ele quer demonstrar que ele é esse cara que saiu do Palmeiras. O problema é que as oportunidades que ele tem em 4, 5 minutos por jogo é impossível. Não dá pra fazer nada. E num jogo que ele tem a oportunidade, ele conta com um goleiro que faz defesas que nunca tinha feito na vida e ele não consegue marcar o gol. Então, apesar dele ter feito um bom jogo, como ele não fez gol no último jogo da Copa do Rei, as críticas, elas acabam vindo. Mas eu também acho que ele tem capacidade pra lidar com tudo isso nesse momento. E já tá lidando, imagino, né? Que tanto o Endrick como o pessoal que gera a carreira dele estava imaginando que esse início ia ser assim. Não ia ser fácil chegar neste Real Madrid e conseguir jogar todos os minutos que ele imaginava. Pode ser que estivesse imaginando algo nessa linha, mas talvez não tão ruim, especialmente mirando a seleção brasileira, eu vou explicar. O Endrick tem 250 minutos, né? O Brahim Dias, eu nem entro no mérito de Rodrigo, Vinícius, Mbappé e Bellingham. Não é essa a briga do Endrick. A briga do Endrick é para pegar o lugar quando o Brahim Dias jogar ou quando o Arda... É pra ser o 12º jogador, né? O Brahim Dias tem 920 minutos, ou seja, 4 vezes mais praticamente do que o Endrick, e o Arda Güler 765 minutos, tá? Ou seja, o Endrick realmente está muito abaixo de quem ele estaria brigando. Calma aí, perdão, quantos minutos tem o Arda Güler? Peraí. O Arda Güler, 765. Gente, o Arda Güler, 726 minutos, cara. Que loucura, mano. Também é um jovem, velho. Ou seja, o Endrick realmente está muito abaixo de quem ele estaria brigando por alguma vaga, independentemente da posição, né? São posições, deixando claro, diferente, mas com os intocáveis a gente nem vai falar nada aqui. A realidade é que não há receita de bolo quando você pega um jovem no Brasil, contrata, faz um plano de carreira dele e para ele dar certo ou não. Ou seja, quando eu digo isso não tem como você comparar com outros jogadores, tá? Como, por exemplo, você vai comparar com o Gabriel Jesus, que saiu do Palmeiras também e foi para o Manchester City. Era um contexto diferente, porque o Manchester City, naquela ocasião, perdeu um dos seus principais jogadores do setor, o Agüero. Né, por lesões. Pô, o City não era o Real Madrid. Sendo muito acima, porque teve minutagem, teve oportunidades. Não era a mesma situação. Chegou, foi titular e depois perdeu e comeu muito banco pro Agüero. Exatamente. Comeu o banco pro Agüero, mas, por exemplo, na primeira temporada ele chega no meio, né? Em 2017. Ele faz mais ou menos 7 gols. O City não é tão difícil ser titular assim. Vai no Real Madrid. Na segunda temporada ele já tem números muito bons. Ele dobra dígito, tanto de assistência quanto de gol. Então, assim, é uma situação muito diferente para você conseguir comparar, porque o City vivia uma situação diferente. Então, não há uma receita de bolo. Exatamente. O que eu vejo do Endrick agora, o que me preocupa mais, é que o Endrick era um cara de ciclo de seleção brasileira. Ainda é, né? E vai estar em vários ciclos. Só que o cara que experimenta a maçã quer comer a torta. O Endrick quer estar na Copa do Mundo de 2026.
2026, cara. Cara, meu webcam tava até agora caído e ninguém me falou nada, cara. Que é isso? Bora. E eu não vejo nessa sequência 2025 / meio de 2026 ele tendo tantos mais minutos assim. E eu vejo outros jogadores tendo mais. Ultrapassando ele. Tudo bem por ele? Não sei. Não sei se a expectativa do Endrick é essa, sacou? Então, por isso que outro dia eu defendi um empréstimo aqui e volto a defender para repensar. Porque não é só sobre essa temporada, é sobre a próxima. Se quiser ir pra Rodrigo Copa... vai sair, Vinícius vai sair, Mbappé vai sair, Bellingham. Eu não acho que ele vai ter tanto mais espaço assim do que isso. Talvez tenha o espaço do Arda Güler, são 700 e poucos minutos, ou do Brahim Dias, mas eu não sei se vai rolar tanto mais tempo assim pro Endrick nesse primeiro momento. Eu concordo. Vai. Eu acho que ele não jogou mal, não, viu? Na segunda. A bola não entrou. O Brahim também não marcou. O Endrick tá muito mais visado nesse momento. Se espera muito mais do Endrick do que dos outros e tal. Marcou Arda Güler, Modric, Camavinga, Valverde. Não, Modric tinha marcado contra o Valência. Camavinga, Valverde. Foi isso? 2 do Arda Güler. Então, assim, marcaram... Foi o Modric, né? Camavinga... 5-0, é isso mesmo. 2 do Arda Güler. Então se esperava do Endrick, assim, ele gerou situações, ele fez boas jogadas e parou no grande dia da carreira. Jogou muito, né? Martínez, o goleiro do Deportivo Mineiro. Jogou muito, Se Endrick. em todos os jogos que ele entrar, ele perder 4 grandes oportunidades como ele perdeu, é um problemaço. Ele não pode jogar no Real Madrid se toda vez que ele jogar ele perder a quantidade de gols que ele perdeu. Se uma vez que ele jogar, ele participar muito bem no jogo como ele participou, e naquele dia a bola não quiser entrar, tá tudo bem. Não pode ser todo dia. De vez em quando isso acontece. Eu vi um jogo aqui no Barcelona-Manchester City que o Joe Hart, goleiro do Manchester City, ele fez uma sacanagem contra o trio MSN. O Messi deu uma cambalhota porque eles não sabiam mais o que fazer. Teve 1-0 gol do Rakitic, é o jogo que o Guardiola coloca a mão na cabeça e tal, caneta que o Messi dá no Milner. E o Joe Hart parou Messi, Suárez e Neymar por 90 minutos sem parar. Cara, era um jogo... O Agüero perdeu um pênalti. Era um jogo de 8-1. Sem brincadeira. Parem pra ver os melhores momentos. Tem dia que isso acontece, que o goleiro tem um grande jogo da vida. A questão é que antes desse jogo, as outras aparições do Endrick não são boas. Ele tem... É muito pouco tempo, rapaziada. De gols, né? Ele deu um pontapé no Konaté, deu um pontapé num cara do Alavés e tal, e fez 2 gols. Tá entrando ansioso, perdendo a cabeça, querendo se afobando nas jogadas, o que talvez é por conta do que o Arthur falou. Precisa mostrar serviço logo, porque ele precisa de minutos logo, porque ele precisa da seleção logo, porque a Copa do Mundo é daqui a pouco. A sorte dele é que não tem um grande centroavante no Brasil. Tá jogando o Igor Paixão, aí daqui a pouco mas já tá... vai ser outro. Mas então, ele já não tá sendo convocado, ele tá ficando pra trás. O Matheus Cunha é atacante, né? Tudo bem que ele tá jogando em posição diferente, tá fazendo uma grande temporada. O João Pedro. O Yuri Alberto. E Yuri Alberto na seleção, hein, tropa? Daqui a pouco pode pegar do tranco. Yuri Alberto na seleção. Os números do Gabriel Jesus são melhores do que o do Endrick, assim, muito melhores. Então, assim, a máquina tá girando. E aí não é nem só responsabilidade do Endrick, mas é realmente o que vai criar uma ansiedade muito grande no jogador. Acho que a questão nessa temporada é ele não ganhar a briga fora do quarteto, né? Porque é isso, o quarteto a gente sabia. Acho que a expectativa até dele não era passar na frente do Mbappé, do Vini, do Rodrigo e do Bellingham. Mas dos outros, ele ter ao menos uma oportunidade parecida, né? E acho que é de se pensar ao fim da temporada, a depender de mercado e etc., se o bom para a carreira dele é continuar ou não. Brahim e Arda Güler não jogam na dele. Ele até pode jogar na deles, que é aberto pela esquerda, mas Brahim e Arda Güler não jogam de 9. Eu achava que ele poderia ter uma minutagem parecida com a do Rossello na temporada passada. O Rossello jogou 2 mil minutos na temporada passada. Sim. Não tinha o Mbappé, você tinha um a menos para encaixar, mas você tinha o Bellingham mais avançado. Você tinha Toni Kroos. Então o Kroos ocupava uma vaga de meio e o Bellingham ocupava uma vaga meio à frente. Se ele tivesse a minutagem do Rossello, estaria ok. 2 mil minutos, joga de vez em quando. Real Madrid, Raio Vallecano. Joga o Rossello, descansa o Rodrigo. Real Madrid, Bayern de Munique. O Rossello entra no segundo tempo para ver o que vai acontecer dentro da área se eu pingar uma bola para ele, jogam o Rodrigo e Vinícius. Era a lógica da temporada passada. Dessa joga Rodrigo, joga Vinícius e Mbappé. Se é um jogo que abrir um pouco mais, joga o Rodrigo. Se é um jogo que precisa ir mais e não tem alguém, joga o Brahim. Se não tem mais alguém ainda, joga o Arda Güler. O Endrick é o último, literalmente o último da fila, rapaziada. No MFM lá da Turquia, eles estão perguntando por que o Arda Güler não joga. Eles não estão nem aí. Estão perguntando. Ah, claro. Claro que sim. Não, é isso. É porque às vezes a gente
não tem uma percepção no Brasil, né? Pô, mas Sim, o Endrick é mais jogador que o Arda Güler. Pô, o Arda Güler é uma promessa turca, o cara acabou de fazer uma Eurocopa aí, bem. Enfim, então esse é o tamanho do problema. E daqui a pouco, quando o Real Madrid tiver todos os zagueiros, quem Pô, vai sair do meio de campo? Né, rapaziada? Porque Pior agora que é, tá mano. jogando na zaga. Então, assim, é um ponto que eu acho que vai ter que acabar sendo uma decisão no final dessa temporada de ver o que o Real Madrid vai ter e quais são as expectativas do Endrick pra próxima temporada. É basicamente isso, minha rapaziada. Pô, mano, todo mundo falou e falou bem demais, acertaram demais em cada opinião ali, e eu basicamente concordo com todo mundo, rapaziada. Eu acho que depende da vontade do Endrick, mano. Pô, se ele quiser voltar a ser convocado pela seleção brasileira e ir pra Copa do Mundo, eu acredito que talvez um empréstimo, tá? Não uma venda, mas um empréstimo seria uma boa, porque ele poderia jogar pelo menos, tá? Só de ter minutagem. E aí, óbvio, né? Pô, tipo, ter minutagem pra tentar desempenhar melhor e pra voltar a um bom condicionamento físico, pra ter tempo de jogo, porque, mano, beleza, se fosse comer banco no Real Madrid, comer banco, e depois chegar na seleção sem tempo de jogo, sem ritmo, mano, condicionamento físico não tão perto do ideal assim, cara, vai ser uma merda, tá ligado? Então, o empréstimo seria bom em vários fatores, pô, seria positivo em diversos fatores, mas eu não sei se o Endrick quer isso, se o Real Madrid vai querer liberar o Endrick, mas enfim, cara, qual que é a sua opinião? Bota aqui nos comentários se você acha que o Endrick vai flopar no Real Madrid, ou vai dar certo, é só questão de tempo, ele é muito novo ainda. Eu acho que ele é muito novo ainda, tá? Assim, se eu fosse ele, eu ficaria no Real Madrid, tá? Mas você acabou de falar que o empréstimo pode ser positivo. Pode, mas aí tem que ver da vontade dele. Mas eu, acima de tudo isso, mesmo assim, permaneceria no Real Madrid, irmão. Porque é o principal palco do futebol mundial, é o time onde todo mundo deseja estar, onde tem os melhores jogadores, os melhores técnicos, a diretoria, enfim, cara, é o principal time do mundo, infelizmente, né? Torço pro Barcelona, mas enfim. Então, cara, fica ali, é muito novo ainda, 18 anos de idade. Se pra essa Copa não der, vai ter mais 3, 4 pra disputar ainda. Tá tranquilo, tá? Só não se afobar, só não ter, enfim, só não ficar ansioso, que, mano, eu acho que o momento do Endrick vai chegar, rapaziada. Então é isso, essa é a minha opinião, bota aqui embaixo a sua opinião. Tamo junto, até a próxima, rapaziada, e valeu, rapaziada, tamo junto.